daquelas que eu já trouxe aqui por muitas vezes. Talvez alguém já viu esta mensagem em algumas reflexões que eu prego, que eu falo todos os dias. Eu mando uma reflexão para as pessoas. Talvez você já viu essa reflexão, mas ela é diferente hoje aqui. O fim vem, escreveu o profeta. O fim vem. E como o fim está próximo, é necessário que a gente se prepare. É necessário que a gente se prepare para enfrentar o período final. Eu gostaria muito que o irmão Diácono Lucas colocasse na primeira carta de Pedro 4:7. Hoje nós vamos relembrar, acordar o nosso consciente que o fim está perto e que todos os acontecimentos que passaram é prova do futuro que está por vir. Glória. Eita, Raquel, você é grande, hein? Agora eu fico só baixo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos olhar aqui o que está escrito. Pedro escreve a seguinte frase: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Quando você escuta estas mensagens, nós estamos falando do apóstolo Pedro, a gente não fica apreensivo quando ele diz que o fim está próximo, quando ele diz que tem um remédio para a gente resolver o problema final: o amor. Amem-se mutuamente, amem muito. Eu peço, fique de pé, oremos a Deus. Pai, no nome de seu Filho Jesus Cristo, segundo as multidões das tuas misericórdias, ó Pai, Senhor, traga a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia. Venha o Senhor falar conosco, que o Senhor desperte o nosso consciente, para que entendamos que a sua palavra é a verdade e que o Senhor está próximo em cumprir todas as suas promessas. Cumpre, Senhor, nas nossas vidas a sua palavra, em nome de Jesus. Diga um amém. Diga um aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, Lucas vai preparando para nós Gênesis capítulo 1, versículo 28 ao 30. Queridos irmãos, quando Pedro, o apóstolo, o discípulo que anteriormente era um homem bravo, estourado, porém ele tinha uma consciência além dos outros. Por mais que Pedro era aquela figura sanguínea, né? Não é sanguinária, é sanguínea. Ele tinha um temperamento muito além dos demais. Quando Jesus estava no Getsemane, no jardim da agonia, ele começou a dizer para os seus discípulos que estava se aproximando os inimigos que haveriam
para serem interrogados, julgados, condenados e mortos. Pedro não suportou aquela palavra e disse: Senhor, Senhor, eu estou pronto a ir morrer contigo na cruz. Eu vou contigo, a custe o que custar. Eu vou com o Senhor. Ninguém vai impedir eu ir contigo, porque eu só vou mesmo, como diz aqueles irmãos, só vou morto. Porque quem chegar aqui hoje com o objetivo de levar o Senhor preso, vai levar. Está aqui. O senhor avisou. E eu passei a tarde inteira afiando essa espada. Eu não fiquei 1 hora igual o Tiago, não. Eu não fiquei igual o João uns 15 minutos, não. Eu fiquei, foi a tarde inteira, Senhor, afiando essa espada. Deixa eles virem aqui buscar o Senhor, para ver o que vai acontecer hoje aqui. Vai ficar arrumado tudo, Senhor. Jesus vira para Pedro e disse: Pedro, coloca a sua espada na bainha, meu filho, pois com aquele com ferro fere, com ele será ferido. Se eu quisesse, Simão Pedro, se eu quisesse, eu ia pedir ao Pai que mandasse uma legião de anjos aqui entre nós. E olha, não sobrava um. Não era necessário você fazer nada. Meu Pai poderia mandar uma legião de anjos, era o suficiente. Mas Pedro não entendeu nada. Momentos depois, chegou a cavalaria, chegou todos aqueles homens soldados, dezenas de centenas de homens montados a cavalo, com espada, varapaus, madeira, caceté, tudo, todos. E se aproxima de Jesus um homem, juntamente com Judas. E Jesus faz uma pergunta literal: a quem vocês estão buscando? E eles perguntaram, e eles responderam: a Jesus de Nazaré. E Jesus disse: sou eu sou Jesus. E eles caíram todos por terra, todos caíram por terra. Os cavalos se ajoelharam na presença de Jesus, os homens caíram do cavalo, quando de repente Jesus percebe que eles se levantaram. Jesus torna a perguntar: a quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Ele disse: eu não já disse que sou eu? E eles tornaram a cair todos por terra, não ficaram nem ninguém de pé. Todo o exército que estava a enviada dos sumos sacerdotes caiu por terra. Você sabe o que é isso? Que espécie de batalhão de exército é essa que não aguenta nenhuma palavra? Jesus nem levantou a mão e disse: caiam, não. Jesus disse: sou eu. E eles caíram todos por terra. Jesus queria dizer para os seus discípulos a seguinte frase: vocês estão vendo? Se eu quisesse, ninguém me tocava. Mas convém que o Filho do Homem vá, como assim foi profetizado. Isso é importante, que o Filho do Homem seja levado, porque se ele não for, vocês não podem, vocês não terão salvação. O que Jesus está dizendo aqui? Que era necessário que se cumprisse a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que se cumprir ainda hoje. E agora eu vou mostrar para vocês, com as letras da Bíblia, que todos esses textos da Bíblia se cumpriram. A chamada dispensações, ou período da história que se cumpriram e que ainda falta se cumprir. E como os períodos anteriores se cumpriram, então os próximos que virão e o que nós estamos atravessando também há de se cumprir. Veja em Gênesis, capítulo de número, glória a Deus, 1, 28 ao 30, diz assim, ó: Deus, pois, fez os animais selvagens,
animais domésticos. 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha para cá. Você sabe o que Jesus está dizendo? Você sabe o que a palavra de Deus quer dizer? Que tudo se cumpriu segundo a sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumpriu. Houve um período que o homem era inocente. Inocente não quer dizer louco, sem inteligência, não. Ele estava coberto sobre a inocência. Adão e Eva, sua mulher, estavam sem roupas e ninguém notava que estavam sem roupas. Estavam nus e não percebiam que estavam nus. Mas nós, mortais, humanos, nunca havemos de saber quantos milhões de anos Adão passou no Éden em período da inocência. Não dá para saber, porque a história conta a partir do momento do homem, da existência do homem, Adão para cá. Então, o período do jardim do Éden, o período que Deus criou, nós não sabemos, ninguém nunca vai saber, porque são milhões e milhões de anos, e somente a ciência diz, a ciência fala de milhões de anos, mas nós, lendo à luz da Bíblia, encontramos 6.800, quase 6.900 e poucos anos. Isso significa, amados irmãos, que o sétimo ou 7.000 anos está para chegar. Ora, não estou pregando que no 7.000 anos Jesus vai arrebatar a igreja, mas há estudos teológicos, escatológicos que dizem que como Deus descansou no sétimo dia, então é provável que nos 7.000 anos poderá ser os 7.000 anos, que seja chamado o milênio, período milenar, que seria o descanso de Deus, porque a terra está cansada, afadigada, como é, embriagada pelo sangue dos santos, dos profetas. A terra está corrompida e é necessário que venha um período de descanso. Mas há quem diga que isto pode ser apenas tipológico e que isso não tem validade teológica, para que agora, daqui a alguns anos, que completa 7.000 anos, já venha a ser a volta de Jesus. Mas não é esse o nosso objetivo aqui, é mostrar que todos os períodos das dispensações se cumpriram, a saber, primeiro, a inocência de Adão e Eva. Só que depois que Adão e Eva saem do jardim do Éden, vem um período chamado de consciência, período da consciência. De Adão a Noé, nós temos 1.650 anos, aproximadamente 1.656 anos, período esse chamado de consciência. Consciência que o homem não tinha consciência. No período antes de Noé, os homens comiam, Jesus que disse, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. Não era como os dias atuais, que nós temos diretrizes de leis que regem a humanidade.
civilização ajuda o homem a respeitar, no mínimo deveria respeitar os limites do outro. Na civilização eu sei aonde termina os meus direitos e aonde começam os seus direitos. Na civilização eu consigo entender que eu não posso matar, porque se eu matar, eu estou passando dos meus limites. Se eu tenho direito à vida, você também tem direito a viver. O homem começou a entender, porque lhe foi dado por Deus a lei. Então veja, de Adão a Noé, período da consciência, mas eles não tinham consciência. Os homens, segundo alguns livros antigos, por exemplo, foge a memória o nome do escritor, ele diz que os homens eram tão cruéis que ele entrava na casa do vizinho, comia, bebia, matava, estuprava, fazia o que queria. Eles viveram um período de consciência, mas na verdade era um período de selvageria. Não tinha-se consciência. E é por isso que Deus diz: pesou o Senhor no seu entendimento e disse: eu me entristeço. Em algumas traduções, me arrependo de haver feito o homem, porque o homem pecou e se entregou aos seus pensamentos. Deus se arrepende, em outra linguagem, se entristece. Arrepender, na linguagem bíblica original, é a mesma coisa de arrepender e entristecer. Quando você se arrepende, você fica triste. Então, o escritor ou o tradutor achou mais fácil dizer que Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrepende porque Ele não erra. Deus se entristeceu porque o homem se meteu em muitas confusões. E ainda hoje, o homem se mete em várias confusões. Não é como diz aquela história, não é da sua conta. E o homem entra nas coisas que não lhe pertencem. Então hoje nós já estamos vivendo em uma dimensão que a qualquer momento ela pode se acabar. Período da consciência, Gênesis 3:8. Vamos ver? E Gênesis 8:22. Esse período também se acabou. Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem agora caiu na realidade. Adão agora começa: puxa, estou nu. E Deus chama e ele não responde, mas que a voz de Deus é inconfundível, e ele conhecia que aquela voz era de Deus. Ele respondeu e disse: sim, Senhor, eu estou aqui. E Deus disse: porventura comeste do fruto que eu o proibi que comesse? E Adão disse: sim. A mulher que o Senhor me deste, esta me deu e eu comi. Você sabe aquela história da desculpa? Está cheio de homem usando as desculpas de Adão. Mulher também. A pessoa não quer assumir a sua responsabilidade, ele sempre põe uma desculpa em alguém. Foi o que Adão fez. Isso talvez foi a escola que Adão deixou para a humanidade, já está intrínseca no interior do homem, né? As desculpas. O Senhor me deu uma mulher e ela me fez pecar, não é? Mas eu havia dito para você, eu tratei com você, o meu acordo não foi com a mulher, o meu acordo foi com você, seu molengo. E ele disse: pois é, Senhor. Aí Deus foi lá, fez vestes, porque Adão, como toda a humanidade sempre pensa assim, o homem
si, ele sempre quer dar um jeitinho. E Adão, quando ele peca, ele deu um jeitinho. Se eu estou operado, eu posso ficar assim? Ele foi lá, pegou umas folhas grandes, deduzindo que fosse bananeira, né? E fez uma roupa para ele, incorporou aquelas roupas dele, fez para a mulher dele, olhou ela e disse: olha, você está bonita no estilo, hein? E também, e aí, o que você achou desse figurinho aqui? Está lindo. Deus disse: essas roupas são falsas, não servem. Deus foi lá e fez umas roupas, umas vestes de pele de animal. Aquele animal que Deus tirou o couro já era uma tipologia de Cristo. O cordeiro que Deus matou para tirar a pele, para cobrir as vergonhas de Adão, já seria a verdadeira religião, o cristianismo. O Cristo que deu a sua vida para cobrir o pecado da humanidade. Adão peca, Deus repara o pecado de Adão. Quando Deus disse: de ti nascerá um, que você apenas lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe quebrará a cabeça. Deus estava dizendo de Cristo. O único capaz de quebrar a cabeça da serpente, da antiga serpente, Satanás, é Jesus. E Satanás só feriu o calcanhar de Jesus lá no Calvário. Vocês lembram o que ele fez? Apenas ele feriu o calcanhar. Ferir o calcanhar é sinônimo de que você não pode trilhar, andar. Você mancando, você vai pouco. Mas Jesus quebrou a cabeça da serpente. Digo amém. Digo aleluia. Por isso está comprovado que o período da inocência do homem acabou. Quando a realidade veio, acabou o período da inocência. Mas não se para por aí, não. O período da consciência, vamos lá, 8:22 do Gênesis. Assim está escrito: glórias a Deus, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora Deus colocou nos homens uma responsabilidade: consciência. Você vê que ninguém daqueles personagens bíblicos ficaram sem punição. Ninguém. A serpente andará arrastando a sua barriga sobre a terra e comerá poeira todos os dias da sua vida. Você, seu cabeça rachada, nascerá um, da semente da mulher vai nascer um, que você lhe ferirá ao calcanhar, e ele te quebrará a cabeça. A sentença de Satanás, da antiga serpente. E você, Eva, olha só, olha para cá. E você, Eva, terá filhos com dores. Adão, você está enrolado. Comerá do suor do teu rosto, e a terra vai produzir espinhos, cardos, porque assim você o quis. Então acabou-se o período da inocência, acabou o período da consciência, e aí nós temos o período do governo humano. Gênesis 11, 7 a 9. Governo humano. Cada quem domina o governo humano. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 11, 7 a 9. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Os homens
colocaram um negócio na cabeça deles: não vamos sair muito longe, não vamos muito longe, vamos fazer uma casa aqui, uma torre, uma cidade, e nós vamos sobreviver nessa cidade, todo mundo vive bem e tal, e tá bom. Mas a ordem de Deus era qual? Crescei e multiplicai, e encham toda a terra. Esta era a ordem de Deus. Não era para eles ficarem debaixo do bem bom, não, tranquilo, vivendo tranquilo, sem responsabilidade. E é por isso que Deus colocou uma língua diferente, que os homens não entendiam a linguagem um do outro. E porque não dá para conviver com você, não entende o que você fala, você não sabe o que eu falo, então eu vou viver com alguém que conheça a minha língua. E aí se separaram as nações. Governo humano também falhou. Acabou, período também que acabou. Veio um período das chamadas, das promessas de Deus. Deus fez promessas a Abraão. Abraão, venha, eu lhe convido, eu quero fazer de você uma nação grande. E as promessas de Deus na vida de Abraão incluem 10 da sua chamada, até o momento em que Deus deu a lei a Moisés. Nós poderíamos ver, desde o momento que Deus chama Abraão, até o momento que ele chamou Moisés e deu a lei. Olhe para cá, que eu não quero me demorar. Também a lei também acabou. E aonde que acaba a lei? Não, a lei não acabou. A lei ainda existe, é lógico que existe, mas a lei se cumpriu. Ela teve um período que era chamado olho por olho e dente por dente. Aquele que matar também tem que morrer. Se cortar um dedo, corte o outro dedo. Se matar o seu boi, que ele indenize também com o seu boi. Olho por olho e dente por dente. Era a lei de Moisés. Mas essa lei também se acabou. Da lei que Moisés deu, que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, até a cruz do Calvário, também houve um período que também se acabou. Na cruz, Jesus disse: tudo está consumado, tudo está concluído. A lei e os profetas duraram até João Batista, segundo Jesus, foi o último dos profetas. A lei e os profetas duraram até João. Não, mas a lei não acabou. É lógico que não, ainda a lei ainda existe hoje. Porém, a validade no mundo espiritual da lei de Moisés se encerra em João Batista. Porém, Jesus nos deu uma lei maior do que a lei de Moisés. Ele disse: se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão entrar nos céus. A lei de Jesus é superior à lei de Moisés. Moisés disse: se matar, mate também. Não matarás, mas se alguém matar seu irmão, então será olho por olho e dente por dente. Só que em Jesus agora é o contrário. Se alguém cometer alguma coisa contra você, você deve fazer o contrário. Ame os seus inimigos, fale bem daqueles que falam mal de vocês, perdoe, ame, porque se vocês amarem os seus inimigos, dizer bem os que dizem mal de vocês, vocês serão chamados
filho de vosso Pai que está nos céus. Olha a diferença, olha a diferença. É necessário que nós agora tenhamos uma lei superior à lei de Moisés. E eu me concluo dizendo: a sexta, chamado período da graça de Deus. Aonde começa o período da graça? Boa resposta. No jardim do Éden começa a graça de Deus. Mas é óbvio, foi pela graça que Deus conseguiu encobrir o pecado de Adão. Foi pela graça, foi a graça de Deus que cobriu o pecado de Adão. Se Deus tivesse usado a lei em Adão, ele teria exterminado tudo. Só que a graça foi manifestada, ou, vou abrir um parênteses aqui, foi revelada lá na cruz. Ela começou no Éden. Quando o homem peca, começa a graça, mas ela só foi revelada a nós na cruz. O escritor dos Hebreus diz uma frase muito forte quando ele diz: tendo Deus antigamente se revelado, Deus se revelou aos nossos pais pelos profetas. Hoje, agora, nesses últimos dias, Deus se revelou por meio de seu Filho Jesus. Então veja, pela graça, por misericórdia, pelos profetas, pela bondade, Deus se revelou aos nossos pais, a Adão, a Noé, a Moisés, a Abraão, a Isaac e Jacó, a todos os nossos pais. Os judeus têm uma contribuição sem precedente, recebendo dos judeus o Antigo Testamento, a lei de Deus, a vontade de Deus. Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus, mas sem esquecer que nós conhecemos por meio das revelações do Antigo Testamento. Foi por lá que nós conhecemos a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Então acabou a lei em João Batista, em Cristo foi revelado a graça, ou seja, o período da graça de Deus foi revelado em Jesus a toda a humanidade. Vocês lembram que eu disse que todos os períodos se acabaram? Agora nós estamos no presente. Nós vivemos o presente, ou melhor, a presente era chamado da graça de Deus. Está aí. O homem peca, se arrepender e reconhecer a Cristo, tem direito ao perdão. A graça de Deus na cruz do Calvário ficou revelado, ficou uma reserva, apagou os pecados de toda a humanidade e ainda ficou reserva. Quando o homem pecar, ele volta à cruz, volta a Cristo e ele tem o perdão dos seus pecados. Tem uma coisa melhor que essa? Vou dar um exemplo prático para concluir mais rápido. O Júnior, ele comprava fiado na esquina do José. Ele comprava em grande quantidade. E ele tinha uma dívida enorme, uma dívida sem precedente. Por diversas vezes ele foi para pagar e não conseguiu. Porque o Júnior chegou e disse: seu José, soma minha dívida. Ele puxou alguns milhões, algumas malas de dinheiro e colocou no balcão do seu José e disse: seu José, soma minha dívida, hoje eu tenho dinheiro. Seu José somou e disse: Júnior, não dá para pagar. Sua dívida é tão grande aqui que você não consegue pagar nem se você trabalhar
vida, você não consegue pagar minha dívida. O Júnior voltou triste, sabendo que nunca conseguiria pagar essa dívida. E aí, um dia, o Júnior encontrou um pregador, alguém que lhe disse: Júnior, encontrei um homem rico, milionário, que tem o poder, a capacidade de pagar sua dívida na venda do seu José. E ele disse: nossa, quem é esse? Quero conhecer. E foi apresentado ao Júnior esse homem muito rico, chamado Jesus. Quando o Júnior viu esse homem, ele se apaixonou por ele e disse: olha, eu quero o senhor. Se o senhor tem esse poder de pagar a minha dívida na venda do seu José, eu quero o senhor. E esse homem nem sequer precisou ir lá na venda do seu José. Ele puxou um talão de cheque, assinou, carimbou com seu sangue e disse para Júnior o seguinte: vai lá na venda do seu José, diga para ele que eu estou quitando a sua dívida e ainda deixando uma reserva, que enquanto você viver, se você precisar de mais pagamento, você tem reserva. Enquanto você viver, se você continuar acreditando em mim, as suas dívidas, todos os seus pecados, Júnior, estão apagados, pagos lá. Então agora você é um homem livre. Agora você se considera um homem de sorte, um homem livre, porque a sua dívida não existe mais. Aleluia. Foi exatamente o que Jesus fez com toda a humanidade. O homem tinha uma dívida enorme consigo, com o adversário, que ninguém conseguia pagar. Jesus desceu dos céus, entregou a sua vida na cruz do Calvário e ainda deixou reserva. Agora você tem reserva. Se você pecar, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Os pecados velhos não me lembrarei mais. Aí João escreve dizendo: não quero que ninguém pequeis. João escreveu isso. Não é para pecar. Pecado não é vitamina. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, que nos justifica, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Quem entendeu, diga amém. Diga amém. E por último, a sétima dispensação. A sétima dispensação só pode começar quando acabar a sexta, que é o período da graça, essa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período chamado graça de Deus. No livro de Mateus 24:1. 24:1 de Mateus diz claramente que o período da graça também vai se acabar. E fechou-se a porta, e os que estavam de fora bateram, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele disse: eu não vos conheço. Fechou-se a porta da graça, acabou o período da graça. E agora, após a grande tribulação, ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. É longo o texto, eu vou resumir. E perguntaram para ele, disse: mestre, quando será que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus disse: breve vai acabar tudo isso. Quando que vai acabar? O período da graça vai acabar quando Jesus levar a igreja, arrebatar a igreja,
passar a grande tribulação e implantar o reino milenar. Apocalipse, capítulo 20, se não foge a memória, versículo 8. Apocalipse 20, versículo 8 diz claramente: e os 1000 anos se acabaram. Acabaram-se os 1000 anos. Então a sétima, o período da sétima dispensação é conhecido pelos estudiosos da teologia, da escatologia, como chamado período milenar. São 1000 anos que Deus separou para seu descanso, como eu havia dito inicialmente, para implantar o reino que Jesus será chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabaram-se todas as dispensações. E depois, pastor, daí Apocalipse 20 e 22: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas eu faço nova. Novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. E ainda vamos viver eternamente, sem nenhuma dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem mais morte. O último inimigo a ser destruído será a morte. Fica para o próximo, nossa próxima reflexão. Que Deus te abençoe, que você entenda a Bíblia Sagrada e que não dá mais tempo para brincar de ser crente. Não dá mais tempo para brincar de ser crente. Todos os períodos se acabaram. Estamos vivendo no final de uma dispensação, que é a sexta, faltando apenas a sétima. E daí, depois disso, virá um novo céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Digo amém? Digo amém? Fique de pé para nós orarmos a Deus. Oh, aleluia! Levante as suas mãos aos céus. Você que tem esperança, você que acredita, você que crê, levante as mãos aos céus. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os teus servos, os teus filhos, Senhor, precisam ouvir a tua voz, a tua mensagem. Ó Deus, concede sua graça na vida de cada um e de cada uma, Senhor, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, que nunca falte a esperança sobre a nossa vida, que o Espírito Santo nos encha de graça, de fé e de esperança. Seja o Senhor conosco, fale o Senhor com esta igreja, prepare a igreja para o grande dia do arrebatamento, que nenhum dos teus servos, dos teus filhos desistam de serem crentes, Senhor, mas que todos sejam